Ouvimos o Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, os versículos 2 até 12. Página 1391, Marcos 10, versículos 2 a 12. Alguns fariseus, querendo conseguir uma prova contra ele, perguntaram: de acordo com a nossa lei, um homem pode mandar a sua esposa embora? Jesus respondeu com esta pergunta: o que foi que Moisés mandou? Eles responderam: Moisés pediu ao homem dar à sua esposa um documento de divórcio e mandá-la embora. Então Jesus disse: Moisés escreveu este mandamento para vocês por causa da dureza de coração de vocês. Mas no começo, quando foram criadas todas as coisas, foi dito: Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher. E os dois se tornam uma só pessoa. Assim, já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Quando já estavam em casa, os discípulos tornaram a fazer perguntas sobre esse assunto. E Jesus respondeu: o homem que mandar a sua esposa embora e se casar com uma outra mulher, está cometendo adultério contra a sua esposa. E se a sua mulher mandar o seu marido embora e se casar com outro homem, ela também estará cometendo adultério. Essa é a palavra do Senhor. Bem-aventurados são aqueles que a ouvem, guardam e também praticam em seu coração. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com vocês. Amém. Estimada comunidade, o Evangelho deste domingo apresenta um diálogo entre Jesus e os fariseus. O diálogo entre eles é sobre um assunto controverso: o divórcio. Um tema propício para os fariseus encontrarem algo contra Jesus. Esse era o seu objetivo. E quero introduzir este tema falando sobre abelhas e moscas. Abelhas e moscas têm comportamentos semelhantes. Eles passam o dia voando de um lado para o outro, pousando em alguns lugares e levando coisas para outros. Ambas as espécies também são responsáveis por algo em comum. Assim como as abelhas, as moscas também são agentes polinizantes. Mas há uma grande diferença entre as duas espécies. As abelhas pousam sobre flores, tomam o seu néctar e produzem o doce e puro mel. As moscas, em geral, pousam em dejetos e, ao espalhá-los pelo ambiente, produzem sujeira e contaminação. Há alguns textos da internet que comparam as pessoas, as moscas
Esse texto sugere que entre elas, entre as pessoas, algumas que são como abelhas, pousam nos lugares certos, em flores, e com isso produzem coisas boas e doces como mel. E há outras que são como as moscas, pousando nos lugares errados, ocupando a sua cabeça com as coisas erradas, acabam contaminando o ambiente onde vivem. Quando falei essa comparação com um amigo, ele disse assim: pastora, é como dizem, para alguns o copo está sempre meio cheio, e para outros o copo está sempre meio vazio. Não respondi na hora, mas pensando um pouco mais sobre o assunto, cheguei à conclusão que essa comparação não se trata simplesmente de otimismo ou pessimismo. É mais profundo. É sobre o que pauta a nossa vida. É sobre as escolhas que fazemos. É sobre o que deixamos as pessoas pautarem a nossa vida. Não quero ser leviana, nem julgar os fariseus. Afinal, este grupo de pessoas eram profundos conhecedores e cumpridores daquilo que aprenderam ser a vontade de Deus. Eles aprenderam dessa forma. Mas diante de Jesus, eles pareciam ter um comportamento parecido com as moças. Estavam sempre fazendo perguntas difíceis para Jesus, com temas polêmicos, procurando contaminar o ambiente. Em certa ocasião, eles pegam uma moeda com o rosto de César e perguntam se era justo pagar impostos. Se dissesse que sim, estaria contra o seu povo. Se dissesse que não, contra o império. Então ele respondeu: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. No Evangelho de hoje, a pergunta dos fariseus para Jesus novamente é sobre um tema difícil. E a intenção deles é pegar Jesus, perguntando o que é e o que não é certo e justo. E com isso eles querem conseguir uma prova contra ele. A pergunta foi: de acordo com a nossa lei, um homem pode mandar a sua esposa embora? A resposta esperada era sim ou não. Mas Jesus respondeu com outra pergunta: o que foi que Moisés mandou? Eles responderam que sim, Moisés permitiu. Essa lei descrita em Deuteronômio 24 previa que um homem poderia deixar a sua esposa em caso de adultério. Mas na cultura patriarcal da época, qualquer desculpa, como por exemplo, uma comida mal preparada, servia como argumento para o divórcio. É neste momento que a resposta de Jesus começa a mostrar que ele não se deixa pautar pelo que os fariseus propunham. Ele não discutiu a lei com os fariseus, mas explicou o seu porquê.
Disse-lhes que ela existia por causa da dureza do coração das pessoas. Ou seja, para Jesus, mais importante que a lei é a razão da sua existência. O pecado, a cultura patriarcal que permite um homem abandonar a sua esposa por motivos fúteis. Para a lei judaica, o homem é o senhor do matrimônio. Para Jesus, Deus é o senhor do matrimônio. Além disso, se os fariseus têm um comportamento parecido com as moscas, puxando o assunto dos divórcios, Jesus mostra que é a Bíblia. Ele quer falar sobre flores e mel. Ele quer falar sobre casamento como algo bom, como algo instituído por Deus. Ele volta à origem, ao Gênesis, o plano de Deus para os seus filhos e as suas filhas. Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim, já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. É assim que o casamento é compreendido, como uma comunhão entre duas pessoas, da qual pais e mães não fazem mais parte. Uma união espiritual e carnal. Algo abençoado por Deus, que não deveria ser desfeito por vaidades ou desejos pessoais. Por isso, depois, não mais diante da multidão, apenas para os discípulos, Jesus ensina que o homem deve deixar a mulher, ou a mulher deixar o homem. É considerado adultério. Ou seja, ele reforça o casamento como algo bom e abençoado por Deus. Cara comunidade, irmãos e irmãs, creio que até alguns anos atrás era mais fácil falar sobre casamento e divórcio. As relações eram mais sólidas. A cultura familiar era mais sólida. E a pressão social de manutenção da família era maior. Por outro lado, o casamento era algo mais público. Da festa de casamento participava toda a comunidade. Assim era no lugar onde eu nasci e onde eu me casei. Para o meu pai, ele tinha que convidar todas as pessoas. Era importante para ele. Participava então toda a comunidade. E a separação das casas paterna e materna não eram tão efetivos. E os pais e as mães, a família, aconselhavam os casais nos momentos de crise. Talvez por isso existam tantas piadas sobre a sogra. Talvez até vocês já ouviram algo nesse sentido. Hoje, o casamento é mais privado. Os pais não participam mais das crises dos filhos, das filhas. Tampouco, muitas vezes, os amigos. Além disso, a regra parece não ser mais até que a morte separe.
mas passou a ser, que seja eterno enquanto dure este amor. Não por último, a sociedade atual acredita que nascemos para ser felizes e que podemos buscar isso o tempo todo, substituindo pessoas, trabalhos, valores, tudo em troca de uma satisfação pessoal permanente. Parece que muitas vezes em nossa vida, isso não apenas pensando no casamento, não estamos pousando em flores e produzindo mel, não estamos pensando nas coisas em sua origem e finalidade. Parece que muitas vezes procuramos apenas os defeitos e uma forma legal ou ilegal de acabar com algo bom por causa de pequenas falhas que se cometem. Parece que também em nós há um pouco de abelhas e um pouco de moscas. Caros irmãos e irmãs, a palavra de hoje nos convida a pensar sobre casamento, sobre família, sobre a nossa vida, sobre a nossa relação, pais, filhos, mães, filhos, filhas. Caros irmãos e irmãs, ela nos lembra que a família é algo bom, querido e oferecido por Deus. Mas penso que ela também, por meio da resposta de Jesus, nos faz pensar o que estamos pautando em nossa vida. Os fariseus querem pautar o divórcio. Jesus pauta o casamento. Vejam que ele não se deixa levar pela pauta dos outros. Ele tem a sua própria pauta. E a sua pauta é a vontade de Deus para duas pessoas que se unem em amor. A sua pauta é a vontade de Deus para o mundo. E nós? Quem tem pautado o que nós conversamos? Nessa semana, eu assisti um capítulo de uma novela, coisa que raramente eu faço. A pauta era de briga e armações entre mãe e filho, é de traição e manipulação entre 4 jovens, é de disputa de poder. No Oriente Médio, povos originalmente irmãos também não encontram flores para pousar há muito tempo. O que se vê são atentados, vingança, revide com armas e muitas mortes. Por isso, novamente a pergunta: sobre o que nós temos conversado? Temos conversado sobre as coisas que são ou sobre os seus problemas? Sobre o casamento ou sobre o divórcio? Sobre a paz ou sobre vencer a guerra? Sobre as pessoas como de valor inestimável para Deus, como descreve o Salmo 8, ou sobre os seus erros? Creio que Jesus nos convida a olhar para tudo como Deus fez, em sua beleza e finalidade original, e não somente como descartá-las por não parecerem bom o bastante. Sejamos mais abelhas, mais propositivos,
mais assertivos naquilo que fazemos. Vamos procurar as flores para entregar mais mel para o mundo onde nós vivemos. Que Deus possa nos orientar, possa nos ajudar, possa nos sustentar também na nossa vida.